Boa tarde, meu nome é Poliana Martins de Oliveira, curso de Pedagogia à Distância, estou cursando a matéria didática, que é a de recuperação. O tema que eu escolhi para minha aula é Redescobrindo o Brasil. A disciplina que eu escolhi é História, a série quinto ano do Ensino Fundamental 1. O tema geral é Redescobrindo o Brasil com sua história. O momento, primeiro bimestre, e o contexto é, antes de introduzir a pesquisa sobre o tema que vamos abordar, fazer um trabalho dentro de sala de aula sobre os primeiros povos encontrados no nosso território, quer dizer, os índios, né? Vamos fazer um trabalho com as crianças, antes de estar introduzindo isso, sobre os primeiros povos que aqui se encontravam, certo? Na introdução, eu falo o seguinte: a história é o sinônimo de descobertas, uma verdadeira disciplina de enciclopédia. No entanto, às vezes não conseguimos demonstrar a importância para que o contato ao passado possa trazer respostas para o que encontramos no nosso tempo. É nessa perspectiva que traz a resposta aos problemas expostos. O interesse de demonstrar para a criança que a resposta real para tudo que ela vê está no passado. Assim, demonstrar a importância de se estudar o passado. O trabalho aqui proposto é estudar a história do nosso país e como chegamos a ser o que somos hoje, nossas culturas e a sociedade. Devemos conhecer o passado para entendermos o presente e melhorarmos o futuro. Redescobrindo o Brasil com sua história. O desenvolvimento desse assunto é dentro do contexto teórico da história. E na pesquisa sobre o assunto que é abrangente, prática, levando em conta o bordão colocado na introdução do texto. Vamos descobrir a história do Brasil e entender as mudanças e encontrar respostas para alguns temas que hoje ouvimos muito nos jornais e dentro de nossa casa. Objetivo. O objetivo a ser alcançado é aguçar a curiosidade das crianças sobre o assunto e fazer com que eles desenvolvam o texto com seus próprios conceitos e dentro da história real. Objetivo geral: saber e entender o grau de interesse do aluno e aprendizagem desenvolvendo dentro do contexto histórico. O específico: criatividade de cada aluno para descobrir o interesse, a matéria e desenvolver a curiosidade de se descobrir o país e entender o papel que é da descoberta cultural e social. O nível de conhecimento: entender como foi a descoberta e associar a descoberta com a atualidade. O nível de aplicação: descrever do assunto comparando a história com a realidade que vivemos. O nível de solução dos problemas: desafiar o aluno a procurar mais sobre o assunto e desenvolver o plano de aula com interesse. Conteúdo: as crianças não pensam muito que conhecendo a história pode-se resolver os problemas de um tempo futuro. Assim, o trabalho de passar o conhecimento sobre o descobrimento do Brasil, os navegadores e seu conhecimento marítimo e como se originou essa descoberta. O que encontraram aqui quando chegaram e como foi sua colonização e como foi criada essa diversidade cultural dentro do país, sendo ele um país de território extenso. Entender e conhecer principalmente o que nos fez hoje chegar a ser um país de várias culturas e sociedades diferentes. Tudo usando o contexto histórico. A história deve estar relacionada com as coisas do presente, ao cotidiano que tanto interessa ao aluno. Na construção de um diário de bordo para toda a pesquisa aqui direcionada. Desenvolvimento do tema. A abordagem da história teórica, conto da história marítima e como aconteceu e o que foi encontrado aqui. Assim desenvolver esse assunto, trazendo para os alunos os resultados que hoje vivemos na atualidade, fazendo com que o aluno tenha ainda mais a curiosidade de saber o que influenciou na política atual e o modo de vida do brasileiro, cultura e sociedade. Destacar nessa curiosidade as diferenças encontradas entre os estados pelo seu tamanho territorial.
Recursos didáticos. Dentro de sala de aula vamos usar o quadro, o giz, né, para estar pondo tudo para a criança. Retroprojetor para mostrar imagens, mostrar pesquisas, né? Sala de informática para pesquisas, para ele estar fazendo as suas pesquisas. Folha A4 para estar transformando tipo assim, imprimir o que as crianças descobriram, né? E um diário de bordo, que é o caderno de descobertas, né? Neles eles vão colar o que eles descobriram na internet, vão escrever o que é história, né? E o que eles interessaram dentro da aula com o retroprojetor. Avaliação. É através do trabalho desenvolvido pelos alunos dentro de sala de aula e na sala de informática e suas anotações que serão colocadas como uma viagem bimestral na descoberta, como se fosse um diário de bordo. Assim, eles irão descrever os relatos históricos e as pesquisas que eles encontraram na internet e seus pontos de vista. Nesse caso, eles têm que colocar dentro daquele diário o que eles entenderam, seu pessoal, dentro do seu pessoal. Atividades. Discussão dentro de sala de aula sobre todo o material pesquisado. Critério adotado para correção das atividades. O interesse do aluno de descobrir mais sobre o assunto e o caderno com todas as anotações atualizadas com destaque no ponto de vista do aluno. Então, é nesse destaque que o aluno vai mostrar o que ele entendeu, o que ele compreendeu, como foi o percurso que Cabral fez para descobrir o Brasil, como que foi, o que aconteceu. Então, ele vai destacar ali, dentro desse conteúdo histórico, a sua visão. O que tudo isso acarretou com o dia de hoje, o que está hoje, né? Aqui eu coloco a minha referência biográfica, eu entrei no site, eu fiz por sites, né? E teve um livro aqui, Descobrindo o Brasil, que no caso também foi pelo site que eu consegui descobrir sobre esse livro. Então, esses são as minhas referências biográficas. Agradeço por ter me ouvido e obrigado pela atenção.